No Saber Direito desta semana, o tema é o comércio eletrônico e as correlações com o direito do consumidor e o direito digital. Conheça os direitos do consumidor, como o arrependimento de uma compra e a responsabilidade do fornecedor. As aulas são com a professora Andréa Costa. Olá a todos, meu nome é Andréa Costa, sou professora, advogada. Estamos aqui no nosso último encontro sobre comércio eletrônico. E a gente vai fazer agora uma breve releitura, uma breve síntese do que nós conversamos nos nossos outros encontros. Na nossa primeira aula, nós tratamos sobre o comércio eletrônico e a sua correlação com o direito digital, direito do consumidor e direito civil, parte dos contratos. Nós verificamos que o Marco Civil da Internet, o Decreto número 7962 de 2013 e a Lei Geral de Proteção de Dados vieram a trazer novas garantias ao consumidor na realização do comércio eletrônico. Tanto na questão de aplicação, o decreto veio confirmar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no comércio eletrônico e a Lei Geral de Proteção de Dados veio garantir a segurança nos dados e no tratamento de dados na realização desse comércio eletrônico. No nosso segundo encontro, na nossa segunda aula, nós falamos sobre o direito do consumidor. Falamos sobre a sua evolução histórica, que remonta desde a Revolução Industrial, passou pela Revolução Industrial, a ascensão da burguesia, a vinda para as grandes cidades da população rural, a massificação na produção, a produção em massa e em série dos produtos, trazendo a maior quantidade, mas não sempre a maior qualidade. Então a gente trabalhou tudo isso e como isso tudo levou à necessidade de termos um Código de Defesa do Consumidor. Observamos que o nosso Código Civil de 1916 não trazia qualquer proteção ao consumidor. Isso só veio a acontecer com a Constituição de 1988. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, no inciso 32, passou a consagrar a defesa do consumidor. Também trouxe esse mesmo elemento no artigo 170, dentro da ordem econômica, que também é a proteção ao consumidor. Então, a gente trabalhou sobre isso, trabalhou sobre os principais princípios que regem a proteção ao direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, e observamos principalmente a questão da vulnerabilidade do consumidor. E de onde a gente tem essa vulnerabilidade? A gente tem essa vulnerabilidade por uma questão de ordem técnica e por uma questão de ordem econômica. Dentro da técnica, a gente falou sobre a questão da ausência do consumidor de ter uma plena capacidade técnica, uma plena capacidade psíquica, uma plena capacidade jurídica e uma plena capacidade científica para a mensuração de determinadas situações. Trouxemos como exemplo que, às vezes, uma pessoa ela é uma arquiteta, ela pode ser um administrador, ela pode ser uma pessoa do ensino médio, pode ser uma pessoa apenas com estudo de ensino fundamental, e ela não necessariamente vai ter conhecimento científico, por exemplo, sobre a bula de um remédio, sobre quais são, para que fim se destina aquele objeto, aquele produto, se ele não for devidamente explicado, se não tiver devidamente exemplificado e tratado numa bula, tratado com suas características, suas observações, como aquilo põe em risco a saúde, para que ele é bom, como ele pode ser nocivo. Então, todas essas informações elas são necessárias. E aí comprovam essa vulnerabilidade do consumidor. Verificamos que a vulnerabilidade também jurídica, porque nós não temos, a gente tem que pensar na população de uma forma geral, nós temos ainda no Brasil muitos analfabetos funcionais, nós temos ainda muitas pessoas que não têm um ensino fundamental completo, não têm um ensino médio completo. Então essas pessoas elas já são, e nós não temos a educação dentro do sistema de ensino, seja no fundamental, seja do ensino médio, dos seus direitos e garantias constitucionais.
Fica assim até um grande levantamento que a gente precisava tentar imbuir isso dentro desde o ensino, desde da infância, para que as pessoas possam entender os seus direitos como consumidor, possam entender com seus direitos como pessoa, quais são as garantias constitucionais que ela tem. Então, tudo isso a gente verificou, que traz também, que comprova a vulnerabilidade do consumidor. Acrescido a isso, nós temos a questão econômica, a questão jurídica. Então, eu não tenho, né, acrescido não, como eu estava falando, essa é uma própria questão jurídica. Ele não conhece seus direitos. Se ele não conhece seus direitos, como é que ele vai poder se defender? Como é que ele vai poder bater de frente, né? Como é que ele vai poder lutar por aquilo que está ali previsto para ele, com uma pessoa que tem, com uma empresa, com uma multinacional, que tem todo um corpo jurídico por trás dela. Então, você tem uma vulnerabilidade jurídica. Acrescido a isso, a gente tem ainda também a disparidade econômica, porque quando a gente está pensando numa empresa, a gente está pensando numa multinacional, ou mesmo numa pequena empresa, há uma disparidade entre essa empresa e o consumidor, uma disparidade econômica. Então, novamente, a gente precisa proteger esse consumidor. E é o que o Código de Defesa do Consumidor traz. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre o comércio eletrônico de forma geral. Nós trabalhamos o que é o comércio eletrônico, como ele funciona, quais são seus principais princípios. E a gente fez isso de uma forma bem tranquila, falando sobre como houve a evolução da internet, como o comércio à distância ele se iniciou lá em 1979 com o telemarketing, né, com o teleshopping, que você fazia as compras, começou em 1979 nos Estados Unidos, quando você fazia as compras por telefone. Tinha um canal de televisão, lá já tinha TV a cabo, então você fazia por televisão, tinha propaganda na televisão e você comprava, ligava para comprar. E isso foi a primeira modalidade que a gente teve ali do comércio à distância. Isso evoluiu, a gente começou a ter o advento da internet, que mesmo começou a se fortalecer na década de 90, e na década de 90 nós também tivemos a Amazon e tivemos o eBay também funcionando, né, também na sua crescente, e cresceram junto com a internet. A internet saiu daquela questão de escada, né, que hoje parece piada, mas ela era de escada, com aquele barulhinho, né, que a gente vê em filme, que a gente fica olhando assim, demorava horrores, era muito lenta, e hoje a gente tem o que nós temos hoje. Então, essa evolução da internet, a evolução dessas duas empresas, a evolução desse comércio aí, possibilitou o quê? O comércio eletrônico, puro, né, ou misto, que a gente falou também sobre eles, que a gente falou das empresas, né, que elas podem ser apenas digitais ou elas podem ser uma empresa física que foi para o mundo virtual, que a gente tem os dois modelos dentro do Brasil, não só no mundo, mas temos também dentro do Brasil. Empresas que são só digitais, e empresas que fizeram essa migração, que eram grandes empresas físicas e passaram também a vender pelo e-commerce, né, pelo comércio eletrônico. Falamos na nossa quarta aula sobre os contratos eletrônicos, como eles funcionam, qual é o seu conceito e como é que é feita a sua confirmação, como é que é feito o consentimento, como é que ele funciona. Falamos de alguns princípios que são aplicados e o que a gente chegou nessa conclusão de tudo isso. O contrato eletrônico, efetivamente, ele é feito hoje como no comércio eletrônico. Você tem de um lado o consumidor e de outro lado um programa, um software que vai fazer, onde o consumidor vai fazer essa compra, vai firmar este contrato de um produto ou de um bem, vai firmar esse contrato e a confirmação deste contrato ela se dará com o pagamento, com a efetivação do pagamento, seja por cartão de crédito, cartão de débito ou boleto bancário. E assim a gente viu toda essa evolução. E hoje a gente vai estar tratando do quê? A gente hoje vai estar finalizando nesse nosso encontro sobre comércio eletrônico e a gente vai abordar alguns assuntos. A gente vai rever o direito, né, ao atendimento facilitado, que está lá no artigo 4º do Decreto 7.962 de 2013.
Porque ele é importante. A gente também vai trabalhar sobre o direito de arrependimento, sobre as questões de fraude na internet, vamos dar uma pincelada, e finalmente vamos finalizar com a responsabilidade civil dentro do comércio eletrônico. Então, dentro disso que a gente está falando, vamos agora falar sobre o nosso direito, né, ao atendimento facilitado previsto no artigo 4. Então, com relação ao direito ao atendimento facilitado, o artigo 4 traz algumas informações que são interessantes que a gente vai trabalhar hoje. Lá o artigo 4 fala lá no seu caput, para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor deverá 1. Apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor e enfatizadas as causas que limitem os direitos. Então, o consumidor ele tem que ter total acesso a esse contrato, até porque há uma discussão se esses não são só contratos de adesão, porque ele não pode alterar as cláusulas, ele recebe, e aí se for só um contrato de adesão, sem que você possa alterar a cláusula, isso pode ser discutido judicialmente depois, pode haver até uma discussão, principalmente se alguma cláusula for o que a gente chama draconiana ou leonina, que for muito contrária e muito prejudicial ao consumidor. Mas essa informação o fornecedor tem que passar e o consumidor, antes de contratar, ela tem que ter acesso. Que aí vem disso dentro daquelas tratativas que a gente falou para a formação do contrato eletrônico e também no contrato tradicional, que eu vou precisar dessa informação para fazer as primeiras tratativas para formar o nosso contrato. Depois a gente tem que o fornecedor, no inciso 2º, o fornecedor, ele precisa de fornecer ferramentas eficazes ao consumidor para identificação e correção imediata de erros ocorridos nas etapas anteriores à finalização da contratação. Então, se tem um dado errado, se ele tem que fornecer para o consumidor para ele poder verificar, olha, você está comprando um produto tal, com características tal, com a voltagem tal, para ele poder ter noção se aquilo está correto. Ele também precisa fornecer para ele que ele possa verificar se o CPF está correto, se o nome completo está correto, se o endereço está correto, se o e-mail está correto, o telefone está correto. Ele precisa passar todas as informações para que tenha certeza, para que o consumidor tenha certeza na hora de finalizar a sua contratação. O inciso 3º, ele fala que confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta. Se eu estou fazendo online e faço mediante faço essa compra mediante cartão de crédito, que é na hora, ou então se eu faço mediante boleto bancário, que são alguns dias depois. Mas no momento que eu tiver essa confirmação, o fornecedor tiver a confirmação bancária de que aquele pagamento foi efetuado, ele tem que imediatamente comunicar ao consumidor. Isso é regra e é obrigatório. Tanto que quando você faz pelo cartão de crédito, na hora que você finaliza, ele já está, ok, já está aceito a sua compra, ok, já está aceito o seu contrato. Nós temos ainda no inciso 4, disponibilizar o contrato ao consumidor em meio que permita sua conservação e reprodução imediatamente após a contratação. O que é que você tem aí? Ele pode acessar. Quando ele fez um cadastro no site daquele cliente, daquele fornecedor, ele, por esse cadastro, ele pode puxar o contrato, ele pode puxar o que ele fez, ele pode mandar por e-mail, ele pode salvar por e-mail. Então, ele tem que dar ferramentas para que o consumidor possa ter acesso àquele contrato, possa ter como comprovar que foi feito aquele contrato de compra e venda, aquele contrato de comércio eletrônico. No inciso 5, ele fala que tem que manter serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico que possibilite ao consumidor a resolução de demandas referentes à informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contrato. Eu tenho que ter uma forma de contato. O cliente, o consumidor, ele tem que ter como falar, ele tem como ter acesso ao fornecedor. E o fornecedor ele tem que ter um e-mail de acesso, ele tem que ter um telefone para mensagens instantâneas, ele tem que fornecer o meio eficiente e capaz
para que o consumidor ele possa pedir, sanar qualquer uma dessas dúvidas, sanar qualquer um desses aborrecimentos, qualquer coisa desse sentido, para imediatamente e assim, ele possa resolver. Dentro de até prazo de 5 dias, que a gente vai ver lá na lei, mais para baixo um pouquinho, ele fala que tem 5 dias para ser feito. No inciso 6, o fornecedor ainda tem que confirmar imediatamente o recebimento das demandas do consumidor referidas no inciso 5, pelo mesmo meio empregado pelo consumidor. Se o consumidor me mandar uma informação para mim, fornecedor, né? Se eu tenho lá, o consumidor mandou a informação, pediu uma informação, mandou uma reclamação por mensagem instantânea, eu tenho que responder por mensagem instantânea. Eu, fornecedor, tenho que receber por mensagem instantânea. Se eu mandei, se o consumidor mandou por e-mail eletrônico, eu tenho que responder, o fornecedor tem que responder por e-mail eletrônico também. Então tem que ser compatível, a conversa tem que ser no mesmo aplicativo, no mesmo meio utilizado, mesma forma utilizada. Se é e-mail, se é mensagem instantânea, é mensagem instantânea. No 7, nós temos o quê? No inciso 7, utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do consumidor. O inciso 7, ele estava de acordo com o Marco Civil da Internet e ele, mais do que nunca, ele está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui no inciso 7, a gente vai aplicar o que hoje? A Lei Geral de Proteção de Dados, que nos dá muito mais informações, dá muito mais garantias e consegue resolver toda essa questão dos dados. Então, o inciso 7, ele nada mais faz do que se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é anterior, mas ele é compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai fazer agora que vai regrar como vai funcionar esse tratamento de dados e como vai funcionar essa segurança. E o parágrafo único fala, né, como eu disse antes, que a manifestação do fornecedor às demandas previstas no inciso 5, né, que é sobre referentes à informação, dúvida, reclamação, suspensão, cancelamento de contrato, deverão ser encaminhadas em até 5 dias ao consumidor. Se ele não respondeu em 5 dias, então ele já está descumprindo a lei, você já pode fazer uma reclamação no PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor e tentar solucionar este problema. E assim a gente tem, né, então, o direito ao atendimento facilitado. E aí, depois do direito do atendimento facilitado, a gente tem uma outra coisa que é específica para o comércio eletrônico, para o comércio feito à distância, né, para os contratos feitos à distância, que é o direito do arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 49, ele estipula que o consumidor pode exercer o seu direito de arrependimento em 7 dias nas compras à distância, com ressarcimento imediato dos valores pagos, com dados da data da assinatura do contrato via meio eletrônico ou na hora do ato de recebimento da mercadoria ou serviço. Então, eu tenho 7 dias. Fiz uma compra, eu, consumidor, fiz uma compra pelo site. Me arrependi. Fiz a compra, não passou 7 dias que eu fiz a compra, ainda nem recebi o produto, me arrependi. Posso exercer o meu direito de arrependimento, posso chegar e dizer, sem precisar justificar, que eu não desejo mais ficar com aquele bem. Posso também receber o produto, receber o serviço e 7 dias depois dizer assim, não gostei, não quero. Então, exercer também o meu direito de arrependimento após 7 dias do recebimento dessa mercadoria ou do serviço. Tudo isso está previsto também no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o que a gente chama de prazo reflexivo, né? A doutrina chama de prazo para reflexão ou arrependimento, podendo simplesmente desistir, o consumidor pode simplesmente desistir sem necessidade de justificativa. Ele não precisa justificar, não quero mais por A, B ou C. Não, ele pode simplesmente desistir. Não quero, pronto, acabou-se. E nessas situações do exercício do direito de arrependimento, não vai caber perdas ou danos, nem mesmo multa pelo exercício do direito. E o decreto 7962 de 2013, ele também fala sobre isso no artigo 5º, que o fornecedor deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Ou seja, também no decreto, como ele foi uma adequação do Código de Defesa do Consumidor
ao comércio eletrônico prevê explicitamente e expressamente o direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento diz o que lá no parágrafo 1º? No parágrafo 1º, o consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados. Se eu fiz pelo site do fornecedor, eu posso fazer direto pelo site. Se eu fiz por mensagem eletrônica, mensagem instantânea, eu posso fazer por mensagem instantânea. Então, eu tenho 7 dias e a legislação me garante isso. No parágrafo 2º, ele fala que o exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios sem qualquer ônus para o consumidor. A gente já viu que não há ônus, não há perdas e danos, não há nada em relação ao exercício do direito de arrependimento. E também não vai, por exemplo, se eu tenho um contrato acessório ao contrato principal e eu desistir do contrato principal, aquele acessório automaticamente também perde a sua validade e deixa de produzir os seus efeitos em virtude do direito de arrependimento. O parágrafo 3º fala ainda que o exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou administradora do cartão de crédito similar, para que a transação não seja lançada na fatura do consumidor ou seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado. O consumidor efetuou, exerceu o seu direito de arrependimento. Após ele exercer esse seu direito, o fornecedor, obrigatoriamente, ele tem que fazer, caso tenha sido feito por cartão de crédito, fazer imediatamente o estorno para o cartão de crédito. Caso tenha sido feito mediante depósito bancário ou pagamento de boleto, devolver o valor na conta do cliente, do consumidor, para que ele possa exercer, ter total garantia. Ele é obrigado a devolver. Não há perdas e danos e é um exercício de um direito do consumidor se arrepender da compra online, da compra à distância. Por último, o fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Se ele se arrepende, ele imediatamente tem que comunicar, o consumidor se arrependeu, o fornecedor comunicou às instituições financeiras ou devolveu o dinheiro para o banco, ele imediatamente tem que comunicar ao consumidor para que ele possa estar ciente, para que ele possa tomar suas providências. E vai fazer a verificação se realmente foi feito o estorno, se realmente foi feito o cancelamento. E assim funciona o direito de arrependimento. E além do direito de arrependimento, uma coisa muito importante para a gente observar no comércio eletrônico é atentar com relação às fraudes. O que acontece? As fraudes, elas acontecem. Quais são os cuidados básicos e mínimos que um consumidor deve ter na hora de utilizar a internet, na hora de efetivar um comércio eletrônico? Aqui, mais do que a legislação, a gente tem a questão da boa-fé objetiva, a gente tem a questão dos cuidados e deveres que o consumidor aí deve ter. Eu sempre aconselho aos meus clientes, sempre aconselho quando dou aula, quando falo com outras pessoas, que na hora de realizar uma contratação eletrônica, na hora de efetivar uma compra eletrônica, procure por sites de empresas que você tenha mínimo de conhecimento. Se você tem uma empresa, mesmo que ela seja menor, mas ela seja conhecida, você consiga procurar na internet, ache o CNPJ, ache o contrato social, pelo menos ali diga para você que é uma empresa que está em pleno funcionamento, registrada em tal lugar, com CNPJ, tudo. Não basta o que está no site. Procure, verifique se aquela informação ela é correta, se aquela informação é verdadeira. Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Isso serve sempre. Uma coisa que se usa muito e a gente fala no direito penal e no processo penal, que como você consegue comprovar um crime de receptação? É quando obviamente, o receptador, ele compra um produto que ele efetivamente sabe muito abaixo do valor de mercado. Então, é deduzível que aquele produto ele seja produto de um crime. Porque ninguém vai vender uma televisão que custa R$10.000 por R$500, R$300. Então, assim, é possível mensurar.
Então, você tem que tomar muito cuidado. Além de você verificar se são sites conhecidos, você tem como verificar em outros sites que fornecem esse tipo de segurança. Se o site ele é conhecido, se ele não tem reclamações na internet, se ele não tem reclamações junto ao PROCON, se não tem ações judiciais. Então, você tem como fazer uma pesquisa porque é público. Essas pesquisas elas são públicas e você consegue fazer e diminuir o seu risco à fraude. Isso é muito importante para você não ter prejuízos e sustos desnecessários. E cuidado com valores, eu sou muito sincera, desconfie de valores muito assim, e principalmente se o pagamento for mediante transferência bancária. Se aquele site, aquela empresa, ela não te dá a possibilidade de você pagar no boleto, de você pagar no cartão e dar só uma conta bancária, desconfie. Porque não parece muito correto, não parece muito certo, porque você tem o quê? As empresas trabalham com o quê? Com cartão de crédito, e no cartão de crédito você tem maior acesso. Então, desconfie dessas empresas, tome mais cuidado. E também na hora de utilizar o seu computador, na hora de você utilizar o seu smartphone, tenha proteção. Você tem um sistema de mensagem instantânea, você usa um aplicativo de mensagem instantânea, verifique se ele tem uma dupla verificação, coloque a dupla verificação para evitar que ele seja clonado. Você tem um computador, você vai usar o computador, lembre-se de apagar os seus dados, tome os cuidados, tome pequenos cuidados, não use a mesma senha para tudo, alterne as suas senhas, mude as senhas a cada 6 meses. Todas essas são coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, que vão facilitar vão evitar esse tipo de fraude, vão evitar esse tipo de prejuízo que você teria se você não se cuidasse, se você não fosse mais atento. E são cuidados básicos, porque todo mundo, você está usando o seu celular, está usando o seu computador, tenha cuidado de verificar se tem um antivírus, se está sendo acompanhado. Não use o preenchimento automático do site, verifique sempre em cima se está o cadeadozinho fechado, como é que está, se está como BR ainda, se não houve uma mudança no seu site, se ele está te pedindo para você confirmar senha de token ou gente, desconfie. E preste atenção naquelas coisas, naquelas recomendações do banco. Ele não pede informação, os bancos não pedem informação por telefone. Se a pessoa está te pedindo informação por telefone, você desconfie, tome mais cuidado. E esses cuidados vão te facilitar evitar a fraude e facilitar você ter prejuízos no seu comércio eletrônico. Além disso, a gente também tem a responsabilidade do fornecedor. O que é a responsabilidade do fornecedor? O direito do consumidor, ele traz muito específico para a gente a responsabilidade civil objetiva, onde o fornecedor, ele é responsável objetivamente por danos causados ali nessa relação de consumo. Mas vamos lá, a responsabilidade civil ela pode ser retirada da onde? A responsabilidade civil ela é tirada do artigo 186 do Código Civil de 2002, que diz lá que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, o qual deve ser reparado. É necessário aí que haja uma conduta humana, que haja culpa genérica ou lato sensu, e um nexo de causalidade entre o dano e o prejuízo. Tudo isso eu preciso comprovar para dizer que houve uma responsabilidade civil, para dizer que eu tenho direito à indenização naquela situação. Essa é a responsabilidade que está lá prevista no Código Civil. E aí a gente tem a responsabilidade subjetiva, que é essa, que cada um responde na justa medida da sua culpa, e o ônus da prova é da vítima para provar a culpa do réu. Isso é a regra. Então, via de regra, a gente tem um ônus de quem quer provar que sofreu prejuízo. Essa é a regra geral no Código Civil, que ela pode ser eventualmente requerida a inversão. E o que faz o CDC? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz a responsabilidade objetiva. O que é essa responsabilidade objetiva? Ele diz lá que não é necessário comprovar a culpa do agente frente ao dano sofrido, apenas o nexo de causalidade entre a conduta e o dano resultante.
Eu não preciso provar a culpa, eu só preciso comprovar que é um nexo de causalidade entre aquele fator e o dano causado. Eu trouxe para vocês em outra aula o exemplo do veículo nacional, que ele teve um defeito na sua fabricação, onde quando você fazia o rebaixamento do banco traseiro para ficar, nivelar, para que você tivesse um porta-malas maior para levar mais coisas, ele teve um defeito de fabricação que ele voltava de uma vez, esse banco voltava de uma vez, e ele amputou o dedo de algumas pessoas. Então, isso foi um erro, um vício no produto, um erro, um defeito do produto. Esse defeito do produto trouxe graves consequências e eu só preciso provar um nexo de causalidade entre o dano e o defeito. Isso foi comprovado isso a gente comprovou ali do próprio Código de Defesa do Consumidor trouxe essa informação, essa inversão do ônus, e ele foi comprovado e as pessoas foram ressarcidas. E também foi feito o recall do veículo na época. E o CDC, ele dispõe sobre o quê? A responsabilidade objetiva do fornecedor, do fabricante, do produtor, construtor e importador, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, mantendo a responsabilidade solidária dos fornecedores. Se eu, como fornecedor da internet, estou vendendo um produto e aquele produto se mostra defeituoso, eu respondo junto com o fabricante. É isso que o Código de Defesa do Consumidor traz. A legislação digital também, né, do regramento digital, também confirma isso. E a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dos profissionais autônomos. Neste caso, dos profissionais liberais e profissionais autônomos, precisa ser feita a apuração de culpa. Está previsto lá no nosso CDC. E a responsabilidade por vício, que consiste na simples... O que é essa responsabilidade por vício? O que é o vício? O vício ele consiste na simples inadequação do produto ou serviço para os fins que se destinam, devido à qualidade ou à quantidade. Então, você vai lá, consumidor, vai comprar uma tesourinha para cortar... Vamos comprar uma tesoura para cortar plantas, aquelas tesouronas que são para você fazer poda de plantas. Você vai lá na loja que vende sobre isso, produtos de jardinagem, compra aquela tesoura, na hora que você vai cortar a sua planta, aquela tesoura não funciona. Ela não aguenta cortar uma simples plantinha, um simples daqueles arbustozinhos de ornamentação, ele não assenta. Então, ele tem um defeito, ele tem um vício na qualidade dele, que ele não consegue atender ao fim que ele se destina. Então, ele é uma tesoura para cortar, para fazer poda de plantas, mas a qualidade dela é inferior, então você não consegue utilizá-la para isso. Então, isso é um vício no produto. E está previsto ali, ele está previsto entre o artigo 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a responsabilidade por defeito. O que é o defeito? Referente à ausência de segurança que legitimamente poderia esperar do produto ou serviço, sendo também objeto do CDC preservar a integridade física do consumidor. E está previsto ali no artigo 18 a 25 também. Onde é que eu posso ver quais são os exemplos que eu tenho desse defeito? Este caso que eu citei para vocês agora há pouco do carro, ele é um defeito do produto, ele não garante a segurança necessária. Um outro exemplo que eu dei em outra aula para vocês, que a gente viu nas nossas aulas, foi o veículo, não veio para o Brasil, de uma determinada montadora, que ele, por uma questão de defeito no seu projeto, se o carro tivesse com a seta ligada, a seta traseira direita ligada e fosse abarroado na traseira, ele daria um curto-circuito que faria com que o tanque de combustível explodisse. Até se chegar a isso é um defeito muito grave e difícil de detectação. Mas como foram vários casos e eles começaram a perceber a correlação e fizeram um estudo mais profundo, eles chegaram a esse defeito de produto. Isso também acontece às vezes em acidentes de avião, onde é um defeito simples que não se observa no primeiro momento, que causam verdadeiros acidentes, verdadeiras tragédias.
Então, esses defeitos, eles são preocupantes. E o que acontece, por exemplo, num defeito? Como é que o fornecedor faz para tentar se recuperar, para tentar evitar um problema mais sério num defeito desse? Qual é o procedimento dele? Nós temos os recalls. Tem um recall, por exemplo, no caso de veículos, você chama o veículo para ir até as concessionárias, todo o proprietário, porque você não tem mais, às vezes o carro sai da concessionária, daqui a 1 ano, 2 anos, quando é descoberto o problema, ele já tem um outro proprietário que não necessariamente passou pela concessionária e você não tem esse registro para você ter a continuidade do veículo. Então, ele faz um recall com a chamada nos meios de comunicação, por jornais, televisão, e rádio, você faz essa chamada para que os proprietários desses veículos levem os veículos às concessionárias para que eles possam sanar esse defeito. Isso não é uma coisa tão incomum, a gente presencia muito, volta e meia, a gente está presenciando, né, algum recall, alguma coisa. Melhorou muito? Melhorou. Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, lá em setembro de 1990, até hoje, 2020, houve uma evolução muito grande entre isso. Nós saímos do final do século XX, estamos agora no século XXI e há uma evolução, graças a Deus, né, vamos dizer assim, nós temos uma evolução cada vez mais constante do Código de Defesa do Consumidor, da integridade dos fornecedores e na melhora, né, dessa correlação entre o fornecedor e o consumidor. Temos ainda né, que a responsabilidade pelo fato do produto é objetiva e solidária entre os fornecedores, sendo necessário para sua configuração a ocorrência do defeito do produto e o nexo da causalidade com o dano sofrido pelo consumidor. Então, eu tenho um fornecedor. E o defeito, eu tenho um fornecedor que ele trabalha na concessionária, que ele tem a concessionária, tem lá como ele pode lá ter a concessionária e tem a montadora. O carro teve problema, responde a concessionária e responde a montadora. Você entra com o processo contra os dois. Um defeito que a gente teve há uns anos atrás, num outro veículo aqui, tem um veículo nacional que ele é vendido a um preço altíssimo, porque ele era um carro considerado de esporte, de luxo de esporte, e ele é vendido a um preço altíssimo, e ele tinha um problema de segurança básico. Ele não travava direito a porta, mesmo acionado o alarme, e era de fácil roubo, de fácil furto. Então, o que aconteceu? Foram percebendo isso, depois de várias reclamações, o número de furtos daquele tipo de veículo ficou muito grande, foi-se detectado esse defeito, e aí vários proprietários entraram com pedidos de indenização porque tiveram prejuízo por um erro, por um defeito de fábrica. Então, a gente tem todo esse cuidado. E onde é que a gente tem o excludente da responsabilidade? Existe algum momento em que eu posso me salvar dessa responsabilidade, em que eu posso me eximir dessa responsabilidade? Há alguma chance, que o fornecedor ele não vai responder? Existem. Quando é que a gente pode acontecer isso? Quando você tem um produto falsificado ou um produto que ele foi subtraído em fase de teste e colocado no mercado por um terceiro. Não, a empresa já fez todas as comunicações aos órgãos competentes que aquele produto foi extraviado, aquele produto foi furtado ou roubado, e também quando você tem essa comprovação, né, de que o produto é falsificado. Nessas situações, não tem como você responsabilizar nem o fornecedor, nem o fabricante, porque eles não têm culpa, não tem como ter um nexo de causalidade entre a conduta deles e o dano causado. E outra coisa que também tira é quando o prejuízo, não há nexo de causalidade entre um prejuízo e um defeito inexistente. E uma outra situação que também vai tirar a responsabilidade é quando a culpa é exclusiva da vítima. Se eu tenho uma culpa exclusiva da vítima, então eu não posso ser responsabilizado, o fornecedor não pode ser responsabilizado. Vendi o carro automático, lembra do exemplo que a gente deu do carro com piloto automático? Eu tenho lá o carro com piloto automático.
Tenho no meu manual de instrução, dizendo que apesar de ser piloto automático, esse piloto automático não significa que é um carro autônomo, que possa ser, que seja conduzido sem a presença de um condutor. Eu tenho todas essas observações dentro do manual do manual do usuário, do manual do proprietário. O meu proprietário, o meu consumidor, ele não lê este manual. Não sei, gente, parece que não acontece isso, né? As pessoas leem, todo mundo lê o manual de tudo, de carro, de eletrodoméstico, todos nós lemos, né? Assim, como diria minha filha e os adolescentes que eu conheço, só que não, as pessoas têm uma dificuldade de ler manuais e a leitura dos manuais é importante, porque tem situações que o dano é causado exclusivamente por culpa da vítima. E aí nessa situação que eu estava falando para vocês, eu tenho toda essa observação, a pessoa não leu o carro, resolveu deixar o carro seguindo, achando que o carro com piloto automático era um carro de direção autônoma. Deixou o carro sozinho, houve um acidente, houve uma pressão e essa pessoa quer procurar ser ressarcido dos danos, alegando que o piloto entendeu a mesma coisa, que o piloto automático significava a direção autônoma. Só que o manual é muito claro, não é direção autônoma, ele não leu, então é culpa dele. Má utilização do produto. Ele tem lá como o produto pode ser usado, a vítima, né, que é o consumidor, não usa de forma adequada, então ele é responsável pelo dano. Então, nessas situações, a gente que a culpa é culpa exclusiva da vítima, o dano causado, há uma excludente da responsabilidade do fornecedor. E nessas hipóteses, ele não vai responder, não tem como responder, porque ele não é um problema do produto, não é um problema de falta de informação, foi uma má utilização do consumidor, que foi a vítima. Nós vamos agora fazer o nosso teste de conhecimento, fazendo o nosso quiz. Vamos à questão 1. A responsabilidade do fornecedor está prevista no Código de Defesa do Consumidor e aplica-se ao comércio eletrônico, podendo-se afirmar que a. O Código de Defesa do Consumidor tem por regra a responsabilidade subjetiva do fornecedor. B. É responsabilidade do consumidor provar a inexistência das excludentes de responsabilidade. C. Os sites intermediários de propaganda não são responsáveis solidários ou equiparados a fornecedor. D. As normas do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto 7.962 de 2013 e a Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, não prevêem a responsabilidade objetiva do fornecedor. E a resposta aqui é a letra C. Os sites intermediários de propaganda não são responsáveis solidários ou equiparados a fornecedor. O que acontece com esses sites intermediários? Os sites intermediários, eles são considerados, ele é C2C, lembra lá do comércio C2C? Ele é consumidor-consumidor, ele é considerado como um classificado, como uma espécie de leilão. Então, ele não tem responsabilidade porque nós não temos fornecedor e consumidor, nós temos dois consumidores trocando, vendendo, fazendo uma venda por classificados. Então, a gente tem aí nessa situação que eles não são responsáveis solidários ou equiparados ao fornecedor. E os outros itens, vamos lá? Por que o item A está incorreto? O Código de Defesa do Consumidor tem por regra a responsabilidade subjetiva do fornecedor. Está errado, porque a responsabilidade é objetiva. O fornecedor ele é responsável objetivamente. O consumidor ele só precisa comprovar os nexos de causalidade entre o dano e o defeito do produto ou o vício do produto. Ele não precisa comprovar a culpa do fornecedor. Item B. É responsabilidade do consumidor provar a inexistência das excludentes de responsabilidade. Não. A responsabilidade do fornecedor, é o fornecedor que ele tem a responsabilidade de provar a existência das excludentes de sua responsabilidade. Quem vai provar, por exemplo, que foi um mau uso do consumidor e aquele dano não foi causado por problema, por vício ou defeito do produto, é o fornecedor, é o fabricante, é o produtor. Então, são essas pessoas que elas vão ter que provar a existência dessa excludente de ilicitude. E no D, nós temos lá que as normas do Código de Defesa do Consumidor,
o Decreto 7.962 de 2013 e a Lei 12.965 de 2014, que é o nosso Marco Civil da Internet, não prevêem a responsabilidade objetiva do fornecedor, ao contrário, todos eles prevêem a responsabilidade objetiva do fornecedor, que foi o que a gente tratou na nossa aula hoje, né? Que a responsabilidade do fornecedor, de todos aqueles na cadeia, né, produtiva ali, ela é o objetivo. E agora nós vamos à nossa questão 2. Acerca da publicidade na internet, para a realização do comércio eletrônico, assinale a questão correta. A. A oferta não está vinculada a quem a propôs. B. É permitida a publicidade abusiva. C. O comerciante não responde por erro das informações veiculadas. D. Aplica-se os mesmos princípios da publicidade no comércio presencial. Na questão 2, a resposta correta é a letra D. Aplicam-se os mesmos princípios da publicidade no comércio presencial. A letra A está errada porque a oferta está vinculada a quem a propôs. O fornecedor que faz determinada oferta, ele fica vinculado àquela oferta pelo aquele período de prazo que estiver lá por lá estipulado. E a letra B fala que é permitida a publicidade abusiva. Está errado de novo, porque nunca é permitida a publicidade abusiva. As agências de publicidade, hoje em dia, tem um severo código de ética, uma severa regulamentação pelo CONAN, para que elas possam seguir uma série de regras para evitando-se a publicidade enganosa, evitando-se a publicidade abusiva, evitando-se a publicidade com mensagens subliminares. C. O comerciante não responde por erro das informações veiculadas. Errado novamente. O comerciante responde sim por erro das informações veiculadas, porque se o consumidor provar que por conta daquele erro ele foi induzido também a erro e fez uma compra que não era desejada, acreditando que estava comprando produto X ou YZ ou comprando determinado serviço e foi um erro do comerciante, o comerciante responde e ele é obrigado a ressarcir. Na questão 3, nós temos o quê? Após realizar compras na internet, não se pode afirmar que, item A, o consumidor não tem o direito de se arrepender. B, o consumidor pode se arrepender. C, o Código de Defesa garante ao consumidor o direito de se arrepender. D, o direito de se arrepender pode ser exercido no prazo de 7 dias. E a resposta incorreta aqui é a letra A. O consumidor não tem o direito de se arrepender. Como a gente viu no artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 5º do decreto, nós temos que ao consumidor é garantido o exercício do direito de arrependimento, descontado de 7 dias, ou da data da efetiva compra, da efetivação da compra, ou da data do recebimento do produto. Ele tem 7 dias para se arrepender. Isso é permitido por lei e está consagrado tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no decreto. E a letra B, ele fala lá, né, que é exatamente o oposto. O consumidor pode se arrepender? Sim, ele pode se arrepender. Como a gente falou, isso é permitido legalmente. C, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de se arrepender? Sim, no artigo 49. O direito de se arrepender pode ser exercido no prazo de 7 dias? Sim, também. Esses 7 dias são contados ou da data da efetivação da compra, né, quando há a comprovação da contratação mediante o pagamento, ou da data do recebimento. Dessa forma, sempre que for efetivada uma compra à distância, for feito um comércio eletrônico, o consumidor tem o direito de se arrepender. E esse direito de se arrepender será exercido em 7 dias. Dessa forma, nós concluímos a nossa aula sobre comércio eletrônico. Nós passamos nossos 5 encontros falando de temas diferentes relacionados ao comércio eletrônico. Na primeira aula, nós falamos sobre a interligação do comércio eletrônico com o direito digital, direito de defesa do consumidor e direito civil na parte dos contratos. E trabalhamos de forma mais aprofundada o direito digital, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Verificamos, por exemplo, que o direito digital não é um ramo do direito autônomo, na verdade foi uma forma que se encontrou para facilitar ao aluno, facilitar o aprendizado do direito digital,
onde se colocou numa única disciplina toda a legislação e a doutrina sobre o assunto para que se possa, né, fazer um efetivo estudo. E com relação ao direito digital, eu indico para vocês a leitura do livro da doutora Patrícia Peck Pinheiro, que é o nome exatamente de Direito Digital. A última edição que tem é da Saraiva, editora Saraiva, que é publicada em São Paulo, do ano de 2016. A doutora Patrícia Peck, ela é uma referência nacional sobre o direito digital. O livro dela vale a pena para quem está começando, mesmo para quem não tem muita noção sobre o direito digital. Ele é um livro que vale a pena. Você tem a opção de comprar ele por meio digital. Eu, particularmente, hoje em dia só tenho os livros digitais, eu não tenho, salvo os livros que eu ganho dos autores e são autografados. Os meus livros hoje estão todos digitais, até porque é uma desatualização muito grande no direito. Então, ele está sempre se atualizando, então eu tenho optado, até por questões ambientais, de ter menos livros físicos e ter mais livros digitais. E o livro dela, da doutora Patrícia Peck, está lá disponível também para compra digitais nos sites próprios. Na nossa segunda aula, nós tratamos sobre o direito do consumidor. Verificamos todo o histórico da defesa do consumidor, por que essa necessidade, a vulnerabilidade do consumidor, quais são os principais princípios aplicados, como isso é aplicado no comércio eletrônico. Então, nós tratamos sobre esse assunto. E com relação ao direito do consumidor, eu também indico outro livro. Eu indico o Manual de Direito do Consumidor, cujos autores são Antônio Benjamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo Rosco Bessa, que é da Revista dos Tribunais de São Paulo, ano 2017. É um livro que ele vai ter todos os assuntos, ele é muito bem construído, ele é ótimo para ter um entendimento sobre direito do consumidor, ele aborda muito bem os assuntos e vale a pena a sua leitura. Depois a gente foi para o comércio eletrônico. Minto, nós falamos sobre o comércio eletrônico e abordamos os contratos, a teoria geral dos contratos, falamos também do contrato eletrônico, e aí nós temos dois livros. Tanto a doutora Patrícia Peck, com relação aos contratos eletrônicos, quanto um outro livro que eu indico para falar dos contratos, teoria geral dos contratos, que aí eu indico o Dr. Silvio de Salvo Venosa, que é no livro Direito Civil Contratos, que é a coleção dele, pela Atlas, que é Silvio Salvo Venosa, cidade de São Paulo, ano de 2020. Dr. Silvio, eu tive a oportunidade de trabalhar no mesmo escritório em que ele era sócio, que era no Demarest Almeida, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, e acompanhei a época que ele estava fazendo, né, uma parte dessa produção dessa coleção. Então eu gosto muito do livro dele, eu acho extremamente didático, fácil, de boa compreensão, para quem quiser dar uma olhada, mais uma aprofundada sobre os contratos, de dar uma estudada de como é que eles funcionam, quais são os princípios, como é que a gente faz a interpretação dos contratos. Então eu indico esses 3 livros. São livros importantes, a leitura é sempre importante. Também recomendo fazerem pesquisas de jurisprudência para vocês estarem acompanhando quais são os principais caminhos, como é que tem sido o entendimento do STJ, como é que é entendido, às vezes, como é o entendimento do STF, como é que os tribunais estão se comportando nessa situação. Indico também a leitura, sim, de peças, né, de teses de mestrado, teses de doutorado, porque eles têm muito resumido, tem muito conteúdo sobre os temas. São muito específicos, mas eles valem a pena a leitura, até para você ter uma pequena noção, uma primeira abertura sobre o tema. Eu quero ler o livro, mas eu queria ver como é que está sendo debatido isso hoje, como é que a comunidade científica está abordando esse assunto. Então, as teses de mestrado, as teses de doutorado que estão na internet, são de livre acesso, também são importantes para você dar uma olhada, para você se complementar as suas informações. Aqui a gente faz uma rápida pincelada, a gente não tem como aprofundar muito o assunto. É uma matéria que você veria com muito mais tempo numa faculdade, numa universidade, mas que você vai poder, né, ter uma noção prévia e poder depois, com a leitura desses livros, com a leitura da jurisprudência, com a leitura de todo esse material, se aprofundar.
Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido, vocês tenham conseguido entender, né, como o comércio eletrônico tem funcionado hoje, porque o comércio eletrônico ele é um fator agora da sociedade moderna, ele está presente na nossa vida e vai continuar presente. E eu, assim, agradeço a oportunidade de ter, assim, compartilhado os conhecimentos aqui com vocês. É sempre um prazer enorme dar aula. Agradeço muito à TV Justiça pelo convite. Estou à disposição, se alguém precisar do meu contato, vai estar disponível aí o e-mail, se quiser o material da aula, é só pedir, a gente repassa para vocês. Mas eu agradeço muito, eu espero, né, que possa ter contribuído um pouquinho para que vocês possam aumentar o aprendizado de vocês e estarem assim nesse caminho, nessa busca, né, de aprender os seus direitos, de conhecer assim, pouco a pouco, né, esse universo tão grande que é o universo jurídico. Eu agradeço muitíssimo e fico à disposição. Muitíssimo obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.